Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um Mídia e Marketing do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e hoje a gente chega ao episódio de número 204 do nosso programa, desde setembro de 2019 no ar. Lembrando que a gente está em todas as plataformas de áudio, no YouTube e agora também no canal UOL, que pode ser visto nas principais operadoras de TV por assinatura do país. A gente está no 549 da Claro e no 613 da Vivo, por exemplo. O canal UOL também já está na Pluto TV. No programa de hoje, a gente recebe a Brisa Rocha Bueno, que é diretora-geral do AliExpress no Brasil. O AliExpress faz parte do grupo chinês Alibaba. Brisa, obrigado pela presença. É um grande prazer falar contigo. Feliz 2025 para todos nós. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de poder dividir um pouquinho aqui com vocês. E também um super feliz ano novo aí para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. Legal. Para começar, eu queria que você desse um overview do AliExpress no Brasil. Queria que você falasse qual o tamanho da operação de vocês por aqui e queria também que você falasse um pouco do Alibaba, né, um dos maiores grupos de e-commerce do mundo. No final das contas, quantos milhões de produtos que vocês têm na plataforma? Nossa, o Ali tem milhões e milhões, centenas de milhões de produtos, a gente brinca aqui. Bom, o Alibaba como companhia é uma empresa que já está há anos no mercado, né? O grande objetivo do Alibaba como grupo é conectar as pessoas, então fazer o que a gente chama de Global Buy, Global Sell. Então, é uma venda de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. Então, isso contempla um universo gigante de empresas, né? O AliExpress é uma delas, que está dentro de uma divisão que a gente chama do comércio internacional. Mas o Alibaba tem a maior parte da operação na China e olhando principalmente para o e-commerce como um todo. Então, é dono das principais plataformas de e-commerce na China e olhando globalmente para todas as vendas do Alibaba, ele é o maior e-commerce do mundo, olhando aí para a GMV. Então, é um grande player do e-commerce, é na vanguarda aí do e-commerce globalmente. E quando a gente olha para a participação de mercado, porque a China ela é bem mais desenvolvida do que o Brasil ou até do que os Estados Unidos, quando a gente olha a digitalização, né? A quantidade de pessoas que compram online versus as que compram no varejo normal, né? Então, na China hoje isso é mais de 50%, então por isso também a participação é bastante relevante aí globalmente no e-commerce. E o AliExpress, por outro lado, ele é uma empresa internacional, então o AliExpress atua em mais de 190 países. O Brasil é um deles. O Brasil é um dos nossos top 5 mercados aqui para o AliExpress e um mercado bastante importante. O AliExpress hoje também é uma das top empresas aqui olhando para tráfego dentro do Brasil, né? Olhando principalmente para o usuário brasileiro. E a gente tem feito aí várias iniciativas legais, trazendo muita inovação do que a gente vê do e-commerce chinês aqui para o Brasil. Então tem sido muito divertido aí fazer esse crescimento e trazer essas inovações para o mercado brasileiro. E dentro desses 190 países do AliExpress hoje, o Brasil ele se destaca em algum setor de vendas, tanto para receber quanto para mandar? Como que o brasileiro compra mais do que outros mercados? O que você pode dar de produto de repente que a gente compra mais que os outros compradores de e-commerce no mundo? Tem muita categoria, né? O Ali, a gente até fala aqui internamente que se você encontra um produto, ele com certeza tem no Ali, né? A gente até tem uma ferramenta de busca dentro do AliExpress, que você busca por foto. Então, se você está vendo qualquer produto que você gosta, assim, fora de casa, né? Ou em qualquer lugar, e você busca por foto, você com certeza vai achar no AliExpress. Realmente tem muito produto. Mas falando de algumas categorias que são importantes aqui para o brasileiro, a gente vê muita frente de autopeças e acessórios de autopeças, beleza, uma categoria que o brasileiro é muito forte. A gente chama aqui de consumer electronics, né? Mas toda essa parte de informática, eletrônicos no geral, esses gadgets assim também são bem fortes dentro da plataforma. Muitos eletrodomésticos, portáteis, coisas para casa.
Então, até item esportivo e brinquedos são coisas que são relevantes dentro da plataforma aqui para o brasileiro. Então, é de tudo. A gente brinca assim que realmente tem muito sortimento dentro do Ali dentro aqui do Brasil. Né, o brasileiro, querendo ou não, é um early adopter, né? Gosta de comprar uma coisinha para casa, né? Para ver se E uma coisinha funciona, né? diferente também. Isso é muito legal, né? Legal. A gente, você falou bem do crescimento das vendas de e-commerce, né, no mundo e na China principalmente. A gente teve a explosão do e-commerce no mundo pós-pandemia, né? O ritmo de crescimento era difícil de manter, né? Porque, querendo ou não, todo mundo passou a comprar online. Mas eu queria que você falasse sobre o ritmo de vendas, o ritmo de acessos. Ele continua aumentando. As pessoas pegaram gosto também em comprar as coisas pela internet, né? Teve um boom muito grande com a pandemia, né? Então, uma das coisas que trouxe a pandemia foi essa rápida digitalização. Então, foi um movimento que aconteceu muito rápido. Como você bem falou, foi um crescimento que é difícil manter ele, né, para todos os anos. Já é esperado que não seria assim para sempre, né? Mas acabou mantendo o mesmo patamar, o que é muito bom. Então, houve um crescimento, né, pós-pandemia, claro que não na mesma proporção do que houve, né, nesse boom de pandemia. Mas o que eu acho mais interessante, assim, e é uma das coisas que, que eu gosto muito do mercado de e-commerce, é o quanto isso deu acesso para muitas pessoas para esse tipo de produto. Assim, muita gente nunca sonhava em encontrar com, né, falando do AliExpress, mas olhando para o e-commerce no geral, esse tipo de produto tão facilmente, chegando tão rápido, né? Hoje, antigamente demorava muito para vir um produto do cross-border, que a gente fala, né, das compras internacionais. Mas hoje em dia, você consegue comprar um produto no AliExpress e chegar de 5 a 10 dias aqui em São Paulo, né? Então tem é muito mais rápido do que já foi no passado. Então você conseguir ter acesso a uma gigante de produtos com um prazo de entrega muito bom, isso já ajuda bastante a dar mais acesso para as pessoas mesmo, né? E as pessoas conseguirem ter esses produtos com um preço muito mais baixo. A gente também, dentro do Ali, a gente conecta, né, o fabricante com o consumidor final. Então, isso faz com que a cadeia seja muito menor. Então, por isso também a gente consegue oferecer preço muito mais competitivo. Então, isso é muito legal, assim, eu acho que dá um acesso diferente aos produtos que a gente não encontra normalmente aqui no Brasil, com preço que é um preço que é muito atrativo. Então, acho que isso é uma coisa legal que o e-commerce trouxe aí para durante esse boom aí da pandemia. E você falou do acesso, né? Também tem o outro lado da gente ter vendedores que podem oferecer o serviço, né, o produto para outros países, né? Sim. Querendo ou não, isso dá acesso para mais gente, né? Mais gente vendendo, mais gente comprando e torna o site, torna o processo mais confiável também. Assim, quando uma pessoa lá no interior de Minas começa a vender o produtinho que ela faz para os Estados Unidos, para a China, para a Europa, ela fala para todo mundo e as pessoas também compram, né? Também passam a confiar que estão comprando que vão receber o produto também, né? Isso é muito legal, assim. Eu tenho uma história pessoal sobre isso, né? Meu pai, ele fazia alguns produtos de brinquedo quando eu era criança, né? Então, quando eu nasci, ele tinha uma fábrica de brinquedo de madeira e tudo mais. Eu lembro muito que ele queria muito oferecer as coisas que ele vendia para mais gente, porque ele, né, tava dentro, a gente morava em Curitiba, então tinham poucas pessoas que ele conseguia vender ali aqueles produtos que ele tinha. E aí depois, com o tempo, né, depois eu acabei me mudando para o Rio, comecei a trabalhar em outra empresa de e-commerce, e aí com esse desenvolvimento do marketplace, você conseguir oferecer o produto ali daquela pessoa que está lá, seja, né, Curitiba é uma capital, mas seja na capital, seja no interior, em lugares fora dos grandes centros, você conseguir oferecer seu produto para quantidade de gente que tem no Brasil é uma coisa incrível, né? E quando você expande agora para o cross-border, você poder fazer isso para o mundo inteiro é uma coisa assim sensacional. Acho que muda totalmente assim, né, os negócios. A gente vê muita gente dentro do Alibaba, a gente tem uma das nossas iniciativas é para exportação. Então, é conseguir oferecer para as pessoas, para as empresas de todos os lugares do mundo, inclusive do Brasil, vender os produtos para os chineses, então, que é um mercado gigante, né? Um mercado de 1,2 bilhões de pessoas. Então, você tem um espaço enorme para oferecer ali, e muita gente interessada em coisas que às vezes a gente nem imagina, né? A gente fala muito sobre mel, coisas que o chinês gosta, assim, que a gente tem muito boa para oferecer aqui no Brasil e que é muito interessante. Então, acho que esses dois caminhos, assim, só de você ter essa liberdade global de poder fazer o comércio, eu acho que é um ganho muito grande para a sociedade como um todo. Como você disse,
pode fazer o seu brinquedinho de madeira, como seu pai gostava de fazer os produtos de madeira, e de repente ter um mercado de 600 milhões de pessoas na China, né? Que é metade do público, metade Sim, da da população. população geral. É muita gente. Você não consegue vender para o pessoal do bairro, mas vende para a China, né? Você falou do AliExpress, vocês têm um pouco mais de 10 anos de Brasil, né? Você está na empresa há quase 4. Queria que você falasse dos seus anos, dos anos do AliExpress no Brasil, dos seus anos já no AliExpress, quais foram e quais são os maiores desafios da marca por aqui? De repente, primeiro fazer com que as pessoas conhecessem a marca, depois mostrar que talvez mostrar que é confiável? Será que isso ainda é o maior desafio? Ou vocês já passaram dessa etapa? O AliExpress já está há 14 anos no Brasil e ele começou apenas com o cross-border, né? Só apenas com esse comércio internacional. Sempre foi um grande diferencial do Ali, porque a gente tem essa conexão direta com os fabricantes chineses. A gente foi expandido isso com o tempo para fabricantes do mundo inteiro. Mas a maior indústria do mundo hoje é na China. Então a gente tem uma conexão muito boa com esses fabricantes. Então esse início ele foi isso, a gente conseguia oferecer para pessoas do mundo inteiro esses produtos. Com o tempo, a gente precisou melhorar outras frentes, por exemplo, a parte de serviço, né? O nosso serviço, ele demorava muito para você conseguir receber um produto vindo da China. A gente tinha limitação também da quantidade de vendedores que a gente tinha na plataforma. Então, tudo isso a gente foi desenvolvendo para oferecer um serviço melhor para o usuário final. E aí, agora, mais recentemente, durante essa minha presença aí dentro do Ali, a gente tem agora o comércio local, né? Então, são os sellers brasileiros vendendo dentro do AliExpress. Então, essa foi uma frente que a gente expandiu, que a gente não tinha nos anos anteriores. E a gente passou a fazer um serviço muito mais rápido. Então, né, como eu falei antes, de 5 a 10 dias de entrega, imagina um produto que você compra para vir da China, né? Que você demora pelo menos 30 horas de voo, normalmente como uma pessoa física. Então, você imagina o quanto que isso também é desafiador, olhando que a China que é um país enorme também. Então, você também tira, né, os produtos eles também se movem dentro da China para depois se mover no Brasil. Então, um trabalho bastante complexo, mas que já evoluiu muito durante esse tempo. E é muito legal, né, ver esse caminho assim. A gente imagina muitas coisas legais também aí para o futuro. Legal. Queria que você falasse como é essa missão de importar os costumes além dos produtos, né? A gente passou agora pelo Dia do Solteiro, né, o 11/11, que é muito famoso na China, ainda não decolou de vez no Brasil, talvez porque é mais perto da Black Friday, aí junta tudo e tal. Como que é esse trabalho de importação dos costumes também do grupo, né, global hoje, mas chinês, para a gente, para o nosso mercado, para as promoções do dia a dia? Eu acho que uma coisa muito legal que tem acontecido é a gente conseguir mostrar um jeito diferente de comprar, assim. Se você for olhar, eu acho que o 11 do 11 ele mostra um pouco disso, que ele nasce uma brincadeira dos solteiros, que já é um conceito muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, que normalmente nasce como uma liquidação, né, ou um aniversário de uma marca e tudo mais. No Ali ele nasce como esse dia para os solteiros comemorarem, né, para dar uma alegria para aquele solto para aquela pessoa que está solteira. Tanto que é 11/11, porque é uma ideia de uma pessoa atrás da outra na fila, o que já é muito interessante, né? Já é muito curioso, assim. E a cultura chinesa é uma cultura muito legal, acho que tem muitas coisas bacanas, depois a gente pode falar disso. Mas o 11/11 em si, ele hoje também, né, ele é muito grande no mundo inteiro. Olhando para as vendas globais do 11/11, ele tem 5 vezes mais que a Black Friday globalmente, que é uma coisa enorme, a gente já imagina quanto que isso é. E aqui no Brasil tem começado. Então, a gente já fez o 11/11 aí nesses últimos 4 anos, a gente já tem feito o 11/11. Algumas marcas também acompanharam aqui no Brasil fazendo o 11 no 11. Eu acho que o grande desafio e o que a gente gosta de fazer, na verdade, é transformar um pouco esse jeito de comprar. Então, a gente fez várias iniciativas novas, por exemplo, Live Commerce, trazendo essa frente aqui para o Brasil. A gente fez muitas frentes de social commerce, então a gente tem várias iniciativas para você convidar seus amigos e vocês conseguirem comprar mais barato, né? Lembrando um pouco do que a gente tinha antigamente ali das compras coletivas. Então, a gente vem trazendo algumas dessas inovações para tornar esse momento da compra
mais divertido e também uma maneira mais legal de você conseguir encontrar os produtos, porque também quando você está olhando para um sortimento gigante, igual você tem dentro do Ali, você precisa conseguir achar um jeito melhor de encontrar cada item, né? Então a gente também tem um feed dentro do próprio do app do AliExpress, com os posts das pessoas e os videozinhos sobre cada produto. Então você encontra itens incríveis que você nem imaginaria que tem. Então acho que esse trazer essas inovações assim para o jeito de comprar é uma coisa que a gente tem feito aqui para esses grandes eventos. E também mostrando para o brasileiro que é uma oportunidade legal, é um momento bom de já começar a fazer suas compras, né? Não precisa esperar, né, ter Black Friday. E para o consumista é um perigo, né? Você já vê que você mostra na hora que o vídeo daquele produto funcionando, né? Você não, e tá a 2 cliques de distância, né? Então fica mais difícil de não comprar. E você falou dos voos, né? Agora tem voo fretado que vem cheio de produto para o Brasil, né? As pessoas ainda não estão muito acostumadas com isso. Fala assim, não, é verdade mesmo que você manda um avião cheio de coisa para cá, ele vem aqui e aí ele volta para a China para pegar o resto dos produtos. As pessoas ainda elas estão se acostumando com isso no dia a dia, mas a prova é que chega, né? Não tem jeito, né? Melhor que chegar de barco. Sim, antigamente vinha de navio, né? As pessoas, tem muita gente que ainda me pergunta isso, se vende de navio. Hoje em dia já vem de avião. A gente tem mais de um voo por dia vindo aí da China para trazer os itens para o Brasil. Então por isso que é tão rápido, por isso que a gente consegue fazer de uma maneira muito mais rápida do que no passado, né? Então tem sido aí um movimento bacana, a gente conseguiu diminuir muito o tempo de entrega. Então a experiência realmente ela muda muito, né? Antigamente a gente brincava, né? Que depois você comprava e depois você chegava, parecia um presente, porque fazia tanto tempo que você tinha Foi comprado, né? 40 dias esperando, tinha que 40 dias comprar num esperando. ano para chegar no ano seguinte, né? Exatamente. Hoje em dia já está muito mais rápido e às vezes mais rápido até do que alguns produtos locais ali. Então tem sido um trabalho bem importante, acho que também para ajudar a dar acesso, porque também com um serviço melhor, isso ajuda também a desenvolver o e-commerce como um todo. Você falou da força do mercado chinês, que é especializado em live commerce também. Os números de vendas dos live commerce da China são inacreditáveis, né? A gente já Uhum. tem essa tendência aqui, mas ela é forte mais com alguns influenciadores que são capazes de capturar os consumidores e fazer com que as pessoas comprem. Queria que você falasse um pouco do ponto de vista do marketing, da comunicação, como que é a atuação de vocês com os criadores de conteúdo, porque antigamente você contratava um criador de conteúdo e ele fazia o que você queria. Hoje não, né? Hoje tem uma adequação de comunicação, de maneira de se falar, maneira de se vender. Como que vocês têm trabalhado com os criadores de conteúdo por aqui? Eu acho que o mais importante por um criador de conteúdo, quando a gente fala principalmente de live commerce, a experiência que a gente tem é que ele precisa entender muito da audiência dele. Essa é a primeira coisa. Ele precisa saber quem que é aquela pessoa e quais são as dores das pessoas que estão assistindo ele. Esse é o primeiro, é a coisa mais importante pro que a gente chama aqui de host, né? Porque ele não é só um criador de conteúdo nesse caso, ele vira um apresentador, ele vira um vendedor. Ele é efetivamente uma pessoa que tem que querer vender. Então você vê uma grande diferença entre as pessoas que têm esse dom, e é um dom, o dom da venda é um dom, né? De você conseguir apresentar bem aquele produto, mostrar bem como aquele produto funciona, por que que aquilo é legal, porque você, como influenciador, tem usado aquilo e acredita naquilo, porque se você está apresentando, você precisa acreditar naquilo. Então, toda essa dinâmica de apresentação, de vender aquele produto, é uma dinâmica diferente de uma criação normal de conteúdo que muitos influenciadores estão acostumados. Então, essa dinâmica, essa troca também com a pessoa que está assistindo, porque também não é aquela coisa antiga da TV, que você só apresentava um produto e é isso. Não, o live commerce ele tem que ter essa interação. Então, é como se você estivesse falando com a pessoa ali. Você tem que ver o que as pessoas estão perguntando. Ah, beleza, a pessoa está perguntando por causa do corte da blusa, ou é porque será que essa blusa estica ou não estica? Você ter essa troca com o público também é fundamental para o que a gente está chamando de live commerce, que é a apresentação desses produtos de uma maneira que seja interessante, tirando todas as dúvidas que o cliente tenha sobre aquele produto ali. E fazendo isso de um jeito interessante, um jeito que a pessoa realmente acredita que é um benefício para ela, né? Então, isso é um pouco diferente do que muitos influenciadores estão acostumados. Muita gente no Brasil ainda tem vergonha de fazer venda. Então, acho que essa é E a gente viu grandes influenciadores aqui no Brasil terem resultados incríveis com live commerce,
venda direta, sem vergonha de vender aquele produto e vergonha que eu digo assim, de apresentar e falar assim, caraca, acredita em mim, isso aqui é muito bom. Então, eu acho que isso também é uma barreira aí que tem sido quebrada aí com o tempo, e também a experiência para o usuário também, que é uma outra parte. Como que a gente educa o usuário a comprar daquela maneira? Então, para todos esses grandes eventos ali do Ali, a gente faz essas live commerce, e elas sempre são uma maneira também de educar o grande público sobre como assistir e como interagir com aquilo. O que que é legal, as ferramentas de gamificação que a gente usa durante a live, como que você consegue interagir com aquele apresentador, o que que você efetivamente tem de desconto extra para aquele momento que você está comprando. Então, todos esses gatilhos que a gente fala, né, para a live commerce são muito importantes, e a gente ainda tem construído isso no Brasil. É o gigante na China, tem um potencial enorme no Brasil. O Brasil é um país extremamente social, então a gente acredita bastante. Ainda tem esse aprendizado aí de como que um consumidor, para entender como funciona a live, está disposto a estar assistindo aquela live, e também do próprio apresentador de conseguir apresentar bem o produto e convencer as pessoas ali sobre ele. Então, acho que tem esses dois caminhos aí que são os que a gente tem construído. Falando nisso, Brisa, sobre essa presença do brasileiro no digital, no social, você foi criada na internet, né? Eu li uma matéria que diz que você criou o seu primeiro site com 12 anos. Queria saber se foi isso mesmo, queria que você contasse um pouco pra gente desse seu começo de carreira. Nem as crianças nem eram empreendedoras naquela época e você já estava lançando seu site, né? Conta um pouco pra gente do começo da sua carreira. É verdade. Nossa, você desenterrou isso aí, hein, Renato? Mas é realidade. Eu realmente, assim, eu sempre gostei de computador, né? Informática naquela época, né? Era sempre. Todo mundo disputava o mesmo computador na casa, né? Então sempre tinha essa questão. O Mas eu barulhinho da sempre. Ó, internet. é, eu sei de. Até hoje eu sei meu número do ICQ, para você ter uma ideia, né, do nível aqui da minha cabeça. Mas eu sempre gostei muito. E eu sempre fucei muito, sempre fui muito curiosa, né? Então, desde pequena, fiz um monte de blog, fiz um monte de site, usava o Front Page, que era um programa para criar site. Então, fiz várias coisas, sites de vários famosos aí de fã-clube. Então, foi muito curioso, muito engraçado durante esse período, assim, mas me fez aprender muito sobre o impacto que pode ter, né, o dígito, assim. Então, eu sempre gostei pra caramba. E depois, com o tempo, eu fui trabalhar com criação de site para outras empresas, então comecei a trabalhar numa agência oferecendo site para outras empresas, e depois fui para Americanas, que foi uma grande parte da minha carreira, né? Fiquei mais de 10 anos dentro da Americanas, olhando principalmente para a digital, né? Para todas as marcas do grupo, ali para Americanas, para Submarino, para Shoptime. E foi um grande aprendizado para ver o quanto o e-commerce consegue também ter o impacto que tem, né? Então, o Americanas é uma marca gigante, e foi muito rico para mim esse processo. E aí, mais recentemente, né, olhando aí para além do Brasil e pro Alibaba, assim. Então, acho que essa visão, assim, de o quanto que o digital, ele realmente transforma e dá escala para as coisas, para mim é uma coisa impressionante, assim. Realmente eu vi muitas vidas mudarem, assim, sejam de e-commerce mesmo, de pessoas que têm seus negócios pequenininhos, que cresceram com o marketplace, assim, de uma maneira, sabe, exponencial, mudaram totalmente suas vidas. A gente viu vários influenciadores recentemente também tendo suas vidas mudadas por causa da internet e conseguindo impactar mais com seus conteúdos e tudo mais. Eu acho que é um grande movimento que a gente teve durante esse período. Agora está indo para o próximo, da inteligência artificial. Acho que a próxima nova salto que a gente vai dar aí, né, que a gente tem dado. Mas eu realmente sou muito entusiasta e muito apaixonada aí pelo digital. Legal que você pontuou que é uma possibilidade das pessoas se destacarem, né? Querendo ou não, o brasileiro também gosta de dar, como você falou, desse jeitinho, né? A gente vive na crise, né? O tempo todo. Os outros mercados estão acostumados, estão se acostumando com essa crise eterna que o mundo está passando. Querendo ou não, a gente sempre esteve em crise, a gente sempre dá um jeito de melhorar as coisas, né? Como que você vê isso com outros mercados? Você trabalha, como você disse, com 190 países. O benchmark Brasil também serve para todo mundo lá fora, né? O Brasil, ele é um mercado enorme, né? Primeiro, é um grande mercado aí, olhando para a quantidade de pessoas que tem dentro do Brasil. E também é um mercado extremamente
volátil, né? Então, muda o tempo inteiro, o gosto do brasileiro muda, regulação muda, tudo muda. Então, é uma coisa que você tem que ter realmente muito jogo de cintura, né? E muita habilidade de adaptação. Realmente tem que pensar assim, ah, beleza, o que que eu consigo oferecer, o que que eu preciso mudar rápido para conseguir entregar ali aquele, né, não ter tanto impacto ali dentro do meu resultado. Então, eu acredito que o Brasil ele tem essa dinâmica que ensina muito para outros países. Assim, a gente vê, é claro que tem outros países dentro do Ali que também mudam bastante, mas o Brasil ele é um desses países aí que tem bastante mudança e a gente é muito bom em conseguir se adaptar. Eu acho que isso também tem sido uma coisa que a gente foi evoluindo aí com o tempo e aprendendo. Mas tem sido também bem rico, assim. Eu acho que tem muita coisa legal, assim, do brasileiro. A gente, até, aliás, esse movimento da Fernanda Torres tem sido engraçado aí nas redes, né? Porque realmente o brasileiro, quando se mobiliza, ele se mobiliza muito passionalmente, né? Com muita emoção ali para aquelas coisas. Então é muito legal ver isso acontecendo. Legal. O ano passado você foi indicada ao Woman to Watch, que é um reconhecimento às mulheres que se destacam no nosso mercado. Que ainda, querendo ou não, o nosso mercado é ainda masculino, então a gente tem esse, não é um prêmio, é um reconhecimento mesmo, muito bacana que o Meio Mensagem trouxe para o Brasil há alguns anos. Queria que você falasse sobre o prêmio, sobre como é esse destaque, ter esse destaque no mundo da tecnologia ainda, que também é mais masculino, né? E dentro disso, eu queria te perguntar também sobre ser referência. A gente viu uma explosão do LinkedIn nos últimos anos, todo mundo quer ser top voice, um monte de executivo paga empresa para pensar nas pautas, escrever texto, fazer vídeo, né? Tem até executivo que solta notícia exclusiva no perfil pessoal para bombar, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa importância de estar à frente de uma empresa, ser mulher, ter essa missão de puxar outras mulheres, outras meninas que querem ser parecidas ou iguais contigo. Por outro lado, não poder puxar muito para não ficar muito artificial no LinkedIn, né? Como que você tem balanceado isso no dia a dia? Para mim, acho que esse foi um dos maiores reconhecimentos que eu já tive na minha carreira. Realmente foi muito especial para mim, né? Eu agradeço muito ao time do Meio Mensagem. E ele, eu até falei lá no evento, ele tem duas coisas. Ele tem um lado que é esse reconhecimento, então, né, da trajetória, do que você já conseguiu desenvolver durante esse período, até onde você chegou ali, mas ele tem esse outro lado que é o que que você vai continuar trazendo ali, por que que você tem que ser to watch, né? O que que você vai fazer para frente? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais legais ali que desafiam a gente ali no dia a dia. E também as mulheres que foram ali premiadas, não só nessa edição, mas em todas as outras, são fantásticas, pessoas que realmente sou muito fã. E o mais bacana também é essa comunidade que se cria em torno disso. Então, como que a gente, essas lideranças femininas, né, que inspiram outras pessoas do mesmo jeito que eu fui inspirada, para também conseguir se desenvolver, não ter medo, sabe? Enfrentar o mercado é assim mesmo, a gente é difícil, a gente tem mesmo que passar por muitas coisas, mas tem espaço, a gente consegue chegar lá. Não, a mulher às vezes tem muito mais dificuldade de aceitar os desafios e se colocar nessa posição. Então, eu acho que esse trabalho junto com essas outras mulheres é incrível e tem sido maravilhoso para mim poder fazer parte e contribuir de alguma forma. E olhando um pouco para esse caminho do LinkedIn, eu acho que tem o fato de você representar uma empresa, ele é menos sobre você e mais também sobre o que que aquele caminho que você está criando, né? Então, o que que você, como que é a sua posição, o que que você consegue fazer com aquela posição que você tem? O que que você consegue criar de novo? E impactar. Então, eu acho que esse tem sido um dos grandes desafios ali, e eu acho que boa parte das pessoas ainda tem uma dificuldade de conseguir fazer isso de uma maneira mais orgânica. Eu concordo plenamente com Fluida, né? mais fluida. E eu acho que também é um aprendizado também do dia a dia. Eu olho muito para as minhas redes do LinkedIn de uma maneira mais pessoal, assim, eu olho assim, olha, beleza, eu sou aquela profissional que está ali naquele momento, mas eu vejo tanta coisa incrível na China, tanta coisa maravilhosa, que não tem nada a ver com a minha empresa, e que eu falo assim, nossa, eu preciso divulgar isso, mostrar isso para as pessoas, que muita gente nem sabe que isso existe. Então, eu acho que inspirar de alguma forma, por mais que não seja diretamente ali, mas esse contato com aquela rede que você conhece, que você gosta, de pessoas que estão ali junto com você e que você quer
inspirar, quer trazer alguma coisa nova para elas. Então, eu vejo dessa maneira, como que eu consigo trazer conteúdos que sejam ricos para essas pessoas, que eu consiga fazer isso, não só olhando meu único nicho, ou só para eu falar só daquele nicho específico, mas como inspirar também para olhar para outras frentes. E eu estou Legal. vivendo esse mundo maravilhoso de China, que de verdade é tanta coisa nova, e todo mundo, ninguém sabe nada direito, então eu tô adorando poder falar disso. Tem sido aí muito, muito legal. Inspirar também faz parte desse contexto da indicação do Mantuote ao estar trabalhando numa empresa chinesa, né? Queria agradecer, toda vez a gente fala disso, queria agradecer a Maria Laura Nicotero e a Regina Augusto, são as Maravilhoso. diretoras do Mantuote. Todo ano a gente tem que fortalecer o reconhecimento e a plataforma como um todo, que é muito legal. Vamos falar da China então, né? Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma curiosidade, mas as pessoas às vezes nem querem conhecer mais, né? Aquela coisa, é a chinês, não sei o que lá. O que você pode falar dessa sua experiência? Como é trabalhar numa empresa chinesa? Se tem muita diferença de trabalhar para uma empresa brasileira, para uma empresa chinesa? Queria que você falasse como são os seus horários, se você tem que trabalhar de madrugada. A sede do Alibaba fica a 11 horas para frente, né? Como ficam suas reuniões? Queria que você falasse mostrasse um pouco desse seu carinho pela China, até no dia a dia prático, né? Que às vezes a gente fica com vontade de saber e às vezes não tem para quem perguntar. Não, muito bom. Assim, para mim foi eu sempre trabalhei em empresa brasileira, né? Então essa mudança, ela realmente trouxe muito aprendizado para mim, assim. Foi muito nova, eu não sabia o que esperar, assim. E eu tenho que dizer que realmente foi muito rico, assim, muito, muito positivo. Acho que uma das coisas mais legais é essa troca cultural, assim. Tipo, a China, ela tem uma história de 4.000 anos, é uma coisa fantástica, né? Se parar para pensar, assim, o que que a gente tem de... Até, eles têm vários feriados, né? Alguns feriados com umas lendas de 4.000 anos atrás, você fala assim, meu Deus, isso é uma coisa que, quando que isso, né, é incrível como isso ainda está na tradição do país, assim. Então, foi uma movimentação que me trouxe muito desafio, né? A gente tem 11 horas de diferença, então você imagina, a gente tem que ser muito organizado. Então, por exemplo, se a gente precisa de ajuda do time da China, a gente tem que fazer, por exemplo, eu preciso de uma coisa que eles façam, então eu preciso trabalhar com a time zone a meu favor, né? Então, se eu pedir para eles hoje, amanhã quando eu acordar, já vai estar tudo pronto. Mas se eu não pedir, eu perco um dia. Então, isso é importante ser muito organizado. Então, esse foi um ponto importante para mim. É um ritmo bem acelerado, então, como a China é um mercado mais desenvolvido no e-commerce, tem muito, muito pedaço que eles já passaram que a gente não passou aqui ainda. Então, tem muita coisa para aprender, muito modelo de negócio diferente. Então, tudo isso também tem sido um constante aprendizado nesse sentido e bastante rico, assim. E tenho, sim, de vez em quando reunião de noite, uma reunião que precisa do global, todos os países, a gente precisa entrar junto, existe essas reuniões, não é muito frequente, mas existe. E eu sempre tento adaptar para, durante as minhas manhãs, conseguir falar com eles, porque aí de tarde a gente está aqui dentro do time do Brasil, então a gente tenta sempre fazer essas adaptações ali do dia a dia. Mas o que mais me impactou, eu acho que é esse ritmo. É um ritmo bem acelerado, né? O e-commerce já é o varejo já é acelerado. O e-commerce é outro nível de aceleração e o e-commerce chinês ainda mais. Então traz bastante, tem que ter muita resiliência e tem que ter essa facilidade de se adaptar, porque os cenários mudam muito, né? Então realmente a gente precisa ser rápido. E eu tenho curtido bastante. Eu acho que pouca gente conhece bem a China, né? E a China tem uma tradição enorme, uma cultura muito rica. E quando você pisa por lá, assim, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha chegado lá e não tenha falado assim, nossa, eu não imaginava que fosse assim. Todo mundo que vai fala, eu não imaginava que era assim. Lugar extremamente limpo, uma tecnologia incrível. Você vê assim, você é impactado com tecnologia no momento que você entra no país, assim, tudo. Para você conseguir pedir comida no restaurante, você escaneia o QR Code, igual a gente escaneia aqui, mas você escaneia na sua carteira digital, já pede na sua carteira digital, já paga, você só recebe a comida e vai embora. Você não precisa fazer mais nada, ela já chega ali na sua mesa e tudo mais. Então, tem muita, muita coisa legal que tem se criado e que as pessoas não imaginam. Então, gosto muito mesmo e sou muito apaixonada aí por esse universo. Legal. O Alibaba fica em Hangzhou, né? Que é uma Em cidade Hangzhou, mais isso.
mais perto de Xangai. Você está falando chinês, né? Você está falando, eu já falo no português aqui. É, fica mais perto de Xangai do que de Pequim, né? São culturas meio diferentes, né? O que que hoje precisa conhecer para trabalhar numa empresa chinesa? O que que você já conheceu de lá? É, para quem está assistindo ou está ouvindo a gente, precisa ter receio? Dá para encarar, né? O que que fica de dica para quem de repente recebe uma proposta da empresa chinesa e fala, putz, eu não vou trabalhar na empresa chinesa, vou ter que fazer reunião 4 da manhã, tal. O que que pode ficar de dica para o pessoal? Olha, eu vou te dizer assim que uma das coisas que eu não sabia nada de China quando eu vim para o Alibaba. Claro que eu já tinha ouvido algumas coisas, porque o e-commerce Você começou a trabalhar na pandemia, né? Você nem pôde ir para comecei lá, durante a né? pandemia. Nem pude ir, fiquei boa parte, né, do tempo de pandemia, fiquei do Brasil. Então, as minhas trocas de distância, né? Mas o povo chinês, assim, né, é muito aberto. E isso tem sido uma troca muito bacana, assim. Então, eu acho que realmente não precisa ter medo, enfrenta. É diferente, é uma cultura nova, tem barreiras, né? Então, tem barreiras de time zone, né? Desse tempo entre um lugar e outro. Tem barreira de língua, então não é a língua nativa inglês, né? Porque no caso do no Alibaba a gente fala inglês. Então, não é a minha língua nativa, da mesma maneira que não é a língua nativa do time que está lá na China. Então, a gente tem barreiras linguísticas de vez em quando, mas, assim, o que a gente consegue criar junto e o quanto a gente aprende de troca de cultura é, assim, é inimaginável, realmente, assim, é muito aprendizado, não só de trabalho, né, de entendimento de outros modelos de negócio e tudo mais, mas também para a vida, assim, né, é uma cultura muito rica, assim, é muito aprendizado, filosofias incríveis, assim, eu acho que de verdade, uma experiência muito enriquecedora que a gente tem muito pouco contato. A gente tem muito contato com esse lado do Ocidente aqui, né? No Brasil. Então, a gente tem muito pouco contato com o outro lado. Então, esse aprendizado é fantástico mesmo, assim. É uma cultura muito legal, de pensamento muito fora da caixa, e que tem criado negócios incríveis, como olhando para o ponto de vista profissional, assim, você conseguir pensar, entender como que essas pessoas pensam, o que que elas priorizam na hora de criar seus negócios, de criar. Tudo isso faz com que você saia com uma nova perspectiva do mundo, assim. Então, eu acho muito legal. Quem tem oportunidade de verdade, eu aconselho, porque é uma experiência que nem você indo sozinho para a China, ficando lá um tempo, você vai conseguir ter do que você efetivamente está trocando com as pessoas todo dia. Então, é bastante rico. Bom, para terminar, né, infelizmente, a pergunta que não tem como escapar, né? Ainda tem muito preconceito do produto chinês? Você vê isso no dia a dia? Você vê preconceito por você trabalhar numa empresa chinesa? Isso ainda é latente no país ou a gente já está administrando melhor essa questão? Eu acho que o brasileiro está começando a conhecer mais a China do que conhecia antigamente, né? A China mudou muito em 20 anos, muito. Então saiu de uma sociedade que era muito agrícola, né, que era muito pobre, para uma sociedade que já cresceu muito, né? A visão que a gente tinha de que é muito barato produzir na China, ou etc., já não é mais a realidade, assim. A China não é mais um país pobre que precisa, né, a qualquer custo, vender. Então mudou muito a própria China mesmo, se desenvolveu muito. E eu tenho percebido o quanto que as pessoas têm começado a entender essa nova China. Olhando aí para os grandes executivos das maiores empresas, todos têm ido recentemente para a China, então tem sido muito legal também ver essa movimentação de vários executivos indo e voltando, contando um pouco do que eles têm visto lá. E eu acho que isso ajuda a ter uma visão mais real do que é a China hoje, né, no dia a dia mesmo, do que é. Então, eu acho que isso tem mudado. Eu acho que no passado existia, assim, de uma maneira mais forte, tem muita gente que ainda tem, mas eu acho que isso é uma coisa que tem melhorado aí. Eu digo que nos últimos 2 anos, principalmente, eu tenho visto mais dessa movimentação e esse interesse mais de conhecer. Acho que também muitas empresas chinesas começaram a se basear no Brasil, então muita gente começou a ter mais contato. Eu acho que isso ajuda, né, as pessoas a realmente entenderem mais o que é o país, o quanto que o país consegue contribuir. Olhando para o produto ali, a maior indústria do mundo, todos os produtos de maior qualidade do mundo são produzidos na China. Então, muita marca internacional, marca de luxo, produz os produtos para a China. A China, olhando para o mercado de luxo, é 1/3 do mercado de luxo, do consumo de mercado de luxo no mundo. É surreal, assim. Então, realmente é um universo que muita gente tem passado a conhecer. Então, eu acredito que melhorou, tem melhorado.
e eu vejo um bom futuro aí nesse sentido também. Legal. Brisa, obrigado pela participação, foi ótimo bater esse papo contigo. Desejo muita sorte, muitas vendas, tanto para a gente daqui para lá quanto de lá para cá, que a gente continue nesse ritmo crescente de e-commerce, de importação. E uma dica, né? Todo mundo fazendo mandarim, porque daqui para frente só vai piorar, não tem jeito, né? Obrigado, Brisa, pelo tempo. É isso aí, muito obrigada. Xie, xie. Xie, xie, Renata. Xexê para você também. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a China. Tem bastante brasileiro indo para lá também. Até mais. Bora, pessoal, no último trecho do programa dessa semana, que é o nosso episódio 204, a gente vai bater um papo com o Ricardo Almacu, que é CEO do Cass. Almacu, muito tempo depois, um super prazer falar contigo. O Cass completa 10 anos em 2025, né? Eu queria que você me contasse o que que é a empresa, o que que vocês fazem, o que que vocês têm feito e o que que vocês fizeram de mais legal nessa década toda de história. Legal, show. Bom, obrigado, pessoal, pelo papo, pelo convite. Prazer aí estar com você, com a audiência também. O CAS, para começar, ele é um acrônimo de Knowledge Exchange Session. A gente entendeu lá atrás, há 10 anos, em 2015, onde as pessoas não se sentiam ainda vulneráveis, confortáveis para dizer que não sabiam as coisas, que ia ser importante nessa velocidade de transformação com as novas tecnologias, modelos de negócio emergentes, comportamentos, as pessoas fazerem isso de forma colaborativa. Ao invés de só não entender ou tomar decisões muito centradas no que você achava, fala, puxa, por que a gente não cria um ambiente onde as pessoas possam trocar legitimamente conversa e assumirem que não sabem, né? E aí a gente começou a empresa em 2015, 15 de abril de 2015, lançando 6 eventos. Imagine que a indústria fazia eventos grandes, com uma pessoa no palco falando e poucas pessoas trocando esse conhecimento. A gente inverteu essa lógica. A gente dividiu, tirando janeiro, fevereiro, julho e dezembro, os eventos a cada 45 dias, os eventos, um evento menor, para até umas 150 pessoas na ocasião, naquele ano, dividindo sempre uma palestra de um tema muito novo, para você ter uma ideia. Primeira palestra do CAS foi Inteligência Artificial, Robótica e o Fim do Trabalho Humano, falando há 10 anos. E na sequência, sempre uma dinâmica de troca entre todas as lideranças que ali participavam. Então, palco muito baixo, pequeno, onde o palestrante já vinha, grandes ícones da inovação. Então, tivemos papos com Kevin Kelly, da Ward, tivemos papos com o Jaron Lanier, do documentário, um dos protagonistas daquele O Dilema das Redes Sociais, aliás, tema super em voga hoje, que depois de 2 anos que a gente trouxe para o Cass, fez o programa lá na Netflix, o documentário da Netflix. Então, o Cass tem ajudado, através dos eventos proprietários ou através dos programas in companies que a gente faz, das viagens também internacionais, as principais lideranças, não só de marketing, mas do mercado inteiro, CEOs, C-level de toda a natureza, a entenderem esses sinais do futuro hoje aqui no presente. Na verdade, hoje a gente diz que são os sinais do presente mesmo, né? Desses presentes invisíveis que a gente já vive nesse futuro. Faltam, Então, às vezes a gente recebe os sinais, a gente não liga muito para eles e acaba deixando passar, na verdade, né? No programa de hoje, com a Brisa Bueno, a gente falou muito da China, né? A Brisa se mostrou completamente apaixonada pelo país, pela cultura do país. Você falou das viagens do CAS, né? A última de vocês foi para lá, né? Queria que você me falasse um pouco sobre o que de mais legal você viu por lá. E queria uhum, que você falasse um pouco sobre como foi a participação dos executivos e das executivas brasileiras que tiveram por lá. Queria que você separasse a resposta em 2 pontos. O que você achou de mais legal e tá, falasse um pouco sobre a participação das pessoas mesmo. Tipo, perfeito. quando teve o convite, as pessoas toparam, as pessoas ficaram receosas, as pessoas queriam muito ir. Como que foi esse feedback também dos convites que vocês fizeram? Primeiro é uma velocidade de transformação absurda, né? Eles formam 5 milhões de engenheiros, né, matemáticos, cientistas, os STEMs, por ano. Com isso, eles estão se fazendo valer de toda essa transformação digital do mundo. Eles têm uma capacidade de produção realmente absurda. Tem as cidades, né, 1,4 bilhões de habitantes, então a China é um continente, um ecossistema de inovação super espalhado, e com um olhar de Ocidente também. Então, eles mandaram
30 anos atrás, quando eles entenderam que tudo bem ficar rico na China, tudo bem ser um pouco capitalista, mandaram os chineses estudarem fora e repatriaram. Essa parte do governo, né, que ela é muito próxima da sociedade, eles têm os planos quinquenais que eles decidem o que as cidades de Tier 1, Tier 2, Tier 3 vão fazer. Então, se tem uma empresas na cidade de Shenzhen que vão participar de produção de celulares no mundo, ou se vão participar de inteligência artificial, quem define isso é o governo. Ao contrário dos países do Ocidente, que tem a sua grande maioria das empresas sendo privadas, no governo, 70% das empresas na China tem participação do governo. E com isso eles conseguem ter muitos subsídios também, e por isso ser muito competitivos. Então, a gente viu coisas, por exemplo, a Xiaomi, que é uma empresa de celulares, saiu de uma empresa de celulares para uma empresa de tecnologias, de home appliance, do mundo inteiro, hoje está em mais de 100 países, e que, caladamente, secretamente, eles desenvolveram durante 7 meses um carro, uma fábrica que produz um carro hoje, parece um Porsche, um carro que chama SU7, e que você fica pronto, o carro fica pronto em 76 segundos. É a fábrica mais automatizada do mundo. Então, a velocidade de produção dessa fábrica, e ao lançarem, né, esse carro, eles trabalharam secretamente e lançaram esse carro num dia de surpresa. Chamaram a imprensa e lançaram o carro. Foram 56 mil carros vendidos em 27 minutos. Então, e é um carro que custa 156 mil reais, 160 mil reais. Parece um Porsche. Então, essa velocidade da China de produção, né? E que antes era uma produção de copycat, ia lá, olhava e copiava, e hoje é uma produção de tecnologia, eles produzem a própria tecnologia e com design, realmente é fascinante. Como na Baidu, também uma empresa como fosse o Google de lá, mas para andamos de carro autônomo, né? Toda a parte de live commerce, de live shops, né? O próprio TikTok está trazendo para o Brasil essa tecnologia, que é o Shopping Entertainment, né? Que é essa coisa de você fazer o live entertainment, mas também fazer o entretenimento junto para venda com celebridades, com também os volumes são absurdos, então você vê inúmeros shopping centers vazios, mas com as pessoas produzindo de dentro, conteúdo de dentro das lojas. Toda a questão do live commerce e toda a questão de comportamento, eles tiraram 70% da população da extrema pobreza nos últimos anos. Né? Você vê as linhas de metrô, tem uma cidade, que é a quarta cidade principal deles do Tier 1, na verdade, está no Tier 2, essa cidade que já tem mais de 38 mil quilômetros de trens que levam para a Europa. Então, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, eles estão se conectando com o mundo inteiro, igual eles fizeram na Rota da Seda lá atrás, estão fazendo hoje através de tecnologia e de conhecimento. Então, é um lugar fascinante. Todo esse fascínio, obviamente, é representado com os executivos e executivas que participaram da viagem. A gente fala aqui no CAS, o Knowledge Exchange, porque o conteúdo está disponível. Essa é a verdade. Hoje todo mundo tem acesso a tudo, na Tem verdade, né? acesso. Não tem jeito. Tem acesso Falta a só, tudo. talvez, ter essa curadoria, que é o que vocês fazem de diferente, né? A curadoria, e a gente chama isso também de espelhamento neurológico, que é essa capacidade de aproximar pessoas interessantes e de fazer com que essa troca entre as pessoas seja muito relevante. Então, ao mesmo tempo que você coloca o CEO do McDonald's junto com o Alex, CEO da PepsiCo, misturado com a Gabi do TikTok, com a Bia da Meta, com o Caco, acionista da Balduco, mais as agências, você tem uma comoção, porque o que a gente faz dentro dos conteúdos, a cada visita que a gente faz uma aterrissagem de conteúdo, ou a cada dia a gente faz uma aterrissagem. E o ônibus é um ponto relevantíssimo para a nossa viagem, porque nos ônibus a troca, quando você vê como uma viagem, como uma atividade foi boa ou não, baseado nas conversas do ônibus pós-atividade. Essa troca conectando com os desafios que eles viram lá, os desafios que eles têm, essas lideranças têm no Brasil, isso é muito relevante, porque acaba, uma pessoa vai num lugar e fala, nossa, que maravilhoso esse prédio da Tencent. E, na verdade, outra fala, não, mas você viu o modelo de gestão que eles têm? O outro, vocês viram a tecnologia?
Vocês viram a quantidade de serviços e produtos adjacentes que eles têm? Então, essa troca faz com que você enxergue com muito mais clareza aquilo que está sendo colocado e apresentado. Legal. Falando desse ônibus, desse barulhinho bom do ônibus aí, quais que são os planos do ônibus, né, para 2025? O que vocês vão fazer aí para comemorar esses 10 anos do CAS? Para os 10 anos especificamente, no dia 15 de abril, a gente faz sim, aí sim o CAS Foresight. No dia 15 de abril é o lançamento do nosso report que a gente faz. A gente vai visitar 10 anos de CAS, tudo que a gente lançou nesses últimos 10 anos que viraram tendências. A gente vai fazer um grande report para apresentar com a nossa rede global de especialistas. Hoje são mais de 800 especialistas da rede CAS no mundo inteiro, entre palestrantes, mentores, todos os lugares do mundo que vocês possam imaginar. E a gente olha também para frente, ou seja, cases que nasceram a partir desses 10 anos, cases dentro do iFood, cases dentro do Boticário, da Unilever, de diversas marcas, que foram inspirados em jornadas dessas do CAS, mas também o que vem pela frente? Quais são as tendências que a gente está olhando que apontam para o futuro dos próximos 10 anos? Isso vai ser apresentado no Auditório do Ibirapuera, fica aqui um convite, um evento grande para 500, 600 pessoas, e depois com almoço também para os grandes personagens que fizeram história e fazem história dessa comunidade do CAS. E depois, na sequência, esse grande estudo, ele é dividido em 10 verticais diferentes que a gente passa a apresentar dentro das organizações também. Então, é um evento bem importante para a gente. Fico até um pouco emotivo, fazer 10 anos, você sabe bem, pessoal, no Brasil, e tendo tanta relevância, né, junto às empresas, às lideranças. Outro dia até o Fabrício Blois, hoje lá na Prozos, mas CEO até então do iFood, falou, poxa, olha, Macu, deixa eu te falar uma coisa, o Summit é uma viagem que a gente foi muito relevante, o iFood é patrocinador do nosso Summit há 4 anos, mas o Fabrício e a Luana, que é a VP de Impacto e Sustentabilidade, eles falam que a partir do Summit, da convivência que eles tiveram lá, drivou toda a cultura, não toda, mas boa parte da cultura da relação deles com os entregadores, com as pessoas entregadoras, a ida deles para o Fórum Econômico Mundial para trabalhar a questão da gig economy. Então, tem cases muito relevantes de lideranças que vêm para o CAS. A gente vai contar isso nesse palco do dia 15 de abril. Além disso, a gente tem a nossa viagem para Tóquio. Esse ano vai ser para Tóquio, a mesma que vai ser de 20 a 27 de setembro. Se tudo der certo, a gente pega lá as cerejeiras. E vai ser uma viagem num mergulho muito relevante. Não tanto de inovação, é óbvio que é uma viagem de inovação, e a gente vai à Uniqlo, vamos falar com o fundador lá, criador da Sony, da Sony, né, dos jogos, vamos ter da cidade da Toyota, que a Toyota está montando uma cidade específica deles, mas um mergulho a muitos conceitos que nós, lideranças, queremos lidar hoje, né? Eu acho que o Japão, por mais que ele possa parecer em alguns aspectos atrasados, em termos de sociedade, eles estão muito evoluídos, né? Ao mesmo tempo que eles têm fax zero sendo vendido em lojas, por incrível que pareça, né? Tudo é feito com papel lá, tem um lado do craft, da embalagem, do humano, do cuidado com as pessoas, da obsessão por cuidado, né? Pelo varejo, por cuidado, que é um lugar, um uso mais sábio da tecnologia. Eu acho que a gente vai dar um mergulho muito grande na ancestralidade, no passado, para entender o que vai ser esse nosso futuro, cheio de dados, cheio de tecnologia, que nem mesmo a gente está sabendo como lidar. Macu, obrigado pelo tempo. A gente se vê então dia 15 de abril no Auditório do Ibirapuera com o lançamento desse grande repórter, um grande reporte de vocês aí com os 10 anos do CAS. Valeu. Tá bom, obrigado você, obrigado toda a audiência aí. Quem quiser saber mais, participar, venham que sempre enxergar o futuro juntos é melhor do que sozinho. É sempre melhor junto do que sozinho. Para quem está vendo aí. a gente no canal UOL ou nos escuta no Spotify, no Apple Podcast, a nossa playlist tem mais de 200 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação. Tem muita história da gente sendo construída nesse tempo todo. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Valeu, gente. Obrigado e até mais.
Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Liara Vidal, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL. UOL.